Fala galera, vamos iniciando mais uma aula de fenômenos de transporte. O tema dessa aula será a equação da continuidade. Bom, antes de falar da equação da continuidade, a gente vai falar um pouquinho de vazão. A gente vai trabalhar com três tipos de vazão. A primeira é a vazão volumétrica, que é o volume de fluido que escoa por uma determinada seção por unidade de tempo. A vazão volumétrica pode ser calculada pelo volume dividido pelo tempo, ou pela velocidade vezes a área por onde passa o fluido. A gente também vai ter a vazão em massa, que é a massa de fluido que escoa por uma determinada seção por unidade de tempo. A vazão em massa vai ser dada pela massa específica do fluido vezes a vazão volumétrica. Como a vazão volumétrica é igual à velocidade vezes a área, a gente pode dizer que a vazão em massa é igual à massa específica vezes a velocidade vezes a área por onde passa o fluido. E por fim, a gente vai ter a vazão em peso. A vazão em peso é o peso do fluido que escoa por uma determinada seção por unidade de tempo. A vazão em peso pode ser calculada pela vazão mássica vezes a gravidade. Como a vazão mássica é igual a massa específica vezes a velocidade vezes a área, a gente pode dizer que a vazão em peso é igual a massa específica vezes a velocidade vezes a área vezes a gravidade. Agora, a equação da continuidade, também conhecida como equação da conservação da massa, nos diz o seguinte, que a massa em um sistema deve ser conservada, ou seja, permanecer sempre constante. No que isso vai ajudar a gente? Vamos imaginar que a gente tem um fluido incompressível, um líquido. E a gente vai passar esse fluido por esse conduto. A gente vai ter uma vazão na entrada e uma vazão na saída. Pela equação da continuidade, essas duas vazões vão ser iguais. Assim também como a vazão em massa e a vazão em peso. Isso para fluidos incompressíveis. Já para fluidos compressíveis, a gente vai ter a vazão na entrada e a vazão na saída. No entanto, a vazão volumétrica vai ser diferente, porque os fluidos compressíveis podem variar de volume. Então a gente pode dizer que apenas a vazão em massa na entrada é igual à vazão em massa na saída, assim como a vazão em peso é igual na entrada e na saída. Então para fluidos incompressíveis, a vazão volumétrica, a vazão em massa e a vazão em peso vão ser iguais na entrada e na saída. Já para fluidos compressíveis, apenas a vazão mássica e a vazão em peso vão ser iguais na entrada e na saída. Vamos para o exercício 1. No conduto representado a seguir, um líquido escoa com velocidade média, na seção 1, de 2 metros por segundo. Determine as vazões em volume, litro por segundo, em massa, quilos por segundo, em peso, newtons por segundo, e a velocidade média em metros por segundo na seção 2. Então aqui a gente tem a representação do exercício. Ele diz para a gente que o menor diâmetro tem 0,036 metros, e o maior diâmetro 0,05 metros. Ele deu para a gente os diâmetros, a velocidade na seção 1, que é de 2 metros por segundo, a massa específica do líquido, que é 1020 kg por metro cúbico, e a gravidade a gente vai considerar 10 metros por segundo ao quadrado. Como se trata de um líquido, que é um fluido incompressível, a gente pode dizer que a vazão volumétrica na seção 1 vai ser igual à vazão volumétrica na seção 2. A vazão volumétrica na seção 1 a gente consegue encontrar. A vazão volumétrica é igual à velocidade vezes a área. A área do círculo é calculada por π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Ou então, se você preferir, pode ser π vezes o raio ao quadrado. Como ele deu o diâmetro, a gente vai fazer dessa maneira. Então, substituindo os valores, vai ficar 2, que é a velocidade, vezes π vezes 0,036, que é o diâmetro ao quadrado, dividido por 4. Dessa forma, a gente vai encontrar que a vazão na seção 1 é de 0,002 metros cúbicos por segundo. No entanto, ele pede o resultado para a gente em litros por segundo. Para passar de metro cúbico para litro, basta multiplicar por 10 a terceira. Então, a vazão na seção 1 vai ser igual a 2 litros por segundo. Se a vazão na seção 1 é de 2 litros por segundo, a vazão na seção 2 também vai ser de 2 litros por segundo. Agora, para calcular a vazão em massa, a gente vai multiplicar a vazão volumétrica pela massa específica do líquido. A massa específica é 1020
vezes 0,002, que é a vazão volumétrica. Você deve estar se perguntando por que eu não estou usando a vazão volumétrica em litros por segundo. O exercício pediu em litros por segundo. No entanto, agora ele está pedindo a vazão em massa em quilogramas por segundo. A gente tem que usar a vazão volumétrica em metro cúbico por segundo. Então vai ficar 1020 vezes 0,002, que vai ser igual a 2,04 kg por segundo. E para encontrar a vazão em peso, eu vou multiplicar a vazão em massa pela gravidade. Vai ficar 10, que é a gravidade, vezes 2,04, que é a vazão em massa. Vai ficar 20,4 newtons por segundo. E por fim, ele vai pedir para a gente a velocidade média na seção 2. A gente sabe que a vazão volumétrica na seção 1 é igual à vazão volumétrica na seção 2. A vazão volumétrica é dada pela velocidade vezes a área. A área da seção, como ele deu para a gente o diâmetro, vai ser igual a π vezes o diâmetro ao quadrado sobre 4. Então vai ficar a velocidade 1 vezes π vezes o diâmetro menor ao quadrado sobre 4, que é a área 1, igual a velocidade 2 vezes π vezes o diâmetro maior ao quadrado sobre 4, que é a área da seção 2. A gente pode cortar o π sobre 4, que está dos dois lados da equação. Vai ficar a velocidade 1 vezes o diâmetro menor ao quadrado igual a velocidade 2 vezes o diâmetro maior ao quadrado. Substituindo os valores, vai ficar 2 vezes 0,036 ao quadrado igual a velocidade 2 vezes 0,05 ao quadrado. Resolvendo a equação, a gente vai encontrar a velocidade na seção 2 igual a 1,04 metros por segundo. Exercício 2. No conduto representado a seguir, gás escoa em regime permanente com vazão de 10 kg por segundo. Nas seções 1 e 2, o peso específico é de 6 N por metro cúbico e 12 N por metro cúbico, respectivamente. Determine a velocidade média nas seções 1 e 2. Então aqui a gente tem a representação do exercício. O exercício dá para a gente a vazão em massa na seção 1 e na seção 2 de 10 kg por segundo. O peso específico na seção 1 de 6 N por metro cúbico. O peso específico na seção 2 de 12 N por metro cúbico. A área 1 de 0,5 metros quadrados e a área 2 de 0,3 metros quadrados. Ele pede para a gente a velocidade e deu para a gente a vazão em massa. A vazão em massa é igual a massa específica vezes a vazão volumétrica. E a vazão volumétrica é igual a velocidade vezes a área. No entanto, a gente não tem a massa específica na seção 1 e na seção 2. Ele deu para a gente o peso específico. O peso específico é igual a massa específica vezes a gravidade. Então, a gente consegue encontrar a massa específica na seção 1. 6, que é o peso específico, na seção 1 vai ser igual a massa específica vezes 10, que é a gravidade. A gente vai encontrar uma massa específica de 0,6 kg por metro cúbico. E o peso específico na seção 2 vai ser igual a massa específica na seção 2 vezes a gravidade. O peso específico é 12, que vai ser igual a massa específica vezes 10. A gente vai ter uma massa específica de 1,2 kg por metro cúbico. Agora é só substituir na equação. A vazão em massa na seção 1 vai ser igual ao peso específico vezes a velocidade vezes a área da seção 1. A vazão em massa ele deu para a gente, que é 10, vai ser igual a 0,6, que é a massa específica na seção 1, vezes a velocidade que a gente quer descobrir, vezes a área da seção 1, que é 0,5. Dessa forma, a gente encontra que a velocidade na seção 1 é de 33,3 metros por segundo. Na seção 2, a vazão em massa também é igual a 10. A massa específica é igual a 1,2, a velocidade que a gente quer descobrir. E a área é de 0,3. Dessa forma, a gente encontra que a velocidade na seção 2 é igual a 27,8 metros por segundo. Exercício 3. Um propulsor a jato queima 1,5 kg por segundo de combustível quando voa a velocidade de 230 metros por segundo. Determinar a velocidade dos gases provenientes da combustão.
sabendo que a área 1 é igual a 0,4 metros quadrados e a área 3 igual a 0,3 metros quadrados. A massa específica do ar é igual a 1,2 kg por metro cúbico e a massa específica dos gases da combustão é igual a 0,5 kg por metro cúbico. Então aqui a gente tem a representação do exercício. O ar entra no propulsor a uma velocidade de 230 metros por segundo e o propulsor queima 1,5 kg de combustível por segundo. O que é esse 1,5 kg por segundo? Essa é a vazão em massa do combustível. Então o exercício está dando para a gente a massa específica do ar, que é 1,2 kg por metro cúbico, a massa específica dos gases, que é 0,5 kg por metro cúbico, a velocidade do ar, que é a velocidade 1, vai ser igual a 230 metros por segundo, a vazão em massa do combustível, de 1,5 kg por segundo, a área 1, de 0,4 metros quadrados, por onde entra o ar, e a área 3, por onde saem os gases, de 0,3 metros quadrados. Como a gente tem combustível entrando e ar entrando, a vazão em massa do combustível mais a vazão em massa do ar que estão entrando tem que ser igual à vazão em massa dos gases que estão saindo. Tudo que entra tem que sair. Então a vazão em massa 1, que é a vazão em massa do ar, mais a vazão em massa 2 do combustível, vai ser igual à vazão em massa 3, que corresponde aos gases. A vazão em massa 1 vai ser igual à massa específica 1 vezes a vazão volumétrica 1. E a vazão em massa 3 vai ser igual à massa específica 3 vezes a vazão volumétrica em 3. A vazão em massa 2 ele já deu para a gente. Então vai ficar a massa específica 1 vezes a velocidade 1 vezes a área 1, que corresponde à vazão volumétrica 1, mais a vazão em massa 2 igual a massa específica em 3 vezes a velocidade vezes a área 3. Então, substituindo os valores, vai ficar 1,2, que é a massa específica do ar, vezes 230, que é a velocidade do ar, vezes 0,4, que é a área por onde o ar entra, mais 1,5, que é a vazão em massa de combustível. Isso tudo é o que entra no propulsor e vai ser igual ao que sai, que é a vazão em massa dos gases, que vai ser igual a 0,5, que é a massa específica do gás, vezes a velocidade que a gente quer descobrir, vezes 0,3, que é a área por onde saem os gases. Resolvendo a equação, a gente vai encontrar uma velocidade de 746 metros por segundo. Beleza, pessoal? E assim a gente está finalizando mais uma aula de fenômenos de transporte.